Já percebeu como algumas decisões são muito mais difíceis de ser tomadas do que outras? Parece que quanto mais o peso daquilo tem na tua vida, quanto mais parece que aquilo vai te impactar, mais difícil é você realmente decidir fazer alguma coisa. Então, quando você quer mudar de emprego, terminar um relacionamento que já não está muito bem, ou começar um projeto que você sabe que vai exigir de você e que você não tem uma garantia, parece que tomar as decisões iniciais, fazer o que precisa ser feito é muito mais difícil e você começa a se questionar. Começa a fazer uma lista gigantesca de prós e contras de cada uma dessas decisões. Começa a tentar achar justificativas e tenta criar desculpa de que na prática você só está sendo racional, analista, que você quer fazer tudo do jeito certo e sem se precipitar, ou que você só está sendo cuidadoso nas decisões que você vai tomar. E é muito importante que você seja cuidadoso nessas decisões, porque decisões grandes têm um impacto grande na nossa vida. Mas será que você só não está evitando de tomar uma decisão? Será que você está refletindo sobre a decisão que você tem que tomar, ou você está paralisado e você não sabe exatamente o que você vai fazer? Então todo esse estar travado não é exatamente uma precaução, é mais uma fuga, é mais uma desculpa que você tem para você não precisar tomar as decisões que você sabe que você precisa tomar. E isso não acontece porque você tem medo de tomar a decisão errada, isso acontece porque você tem medo do resultado que você vai ter com essa decisão. E a gente consegue entender um pouquinho melhor esse contexto quando a gente conhece o princípio da aversão à perda, que foi cunhado pelo Amos Tversky, que é um dos conceitos centrais da economia comportamental. E a gente pode começar com a metáfora que o próprio Amos criou. Digamos que você tenha perdido R$100. Se você perdeu 100, você vai ficar triste, certo? Digamos que você tenha achado R$100. Se você achar R$100, você vai ficar feliz. Só que, segundo os estudos do Amos, se você perder R$100, você vai ter uma quantidade de tristeza que é equivalente à alegria que você teria por achar R$200. Ou seja, na prática, o teu cérebro interpreta mais as reações de perda do que as reações de ganho. A gente coloca um peso maior nas coisas negativas do que nas coisas positivas que acontecem com a gente. Quando a gente analisa qualquer cenário, o cenário negativo, a parte da dor, sempre vai predominar. Então a dor de perder alguma coisa sempre vai parecer maior do que a alegria de você ter ganhado essa coisa. E isso afeta muito a forma como a gente toma as nossas decisões, como a gente faz as nossas escolhas. Porque toda decisão exige que você abra mão de alguma coisa. Não dá pra você ter tudo na vida, a gente meio que já cresce sabendo isso. Só que toda vez que você toma uma decisão, você obrigatoriamente está abrindo mão de alguma outra coisa. Então, se você escolhe ir para a direita, você desescolheu ir para a esquerda e desescolheu tudo que tinha naquele caminho. Se você opta por continuar em um relacionamento, você está desescolhendo não estar nesse relacionamento. Se você opta por trocar de trabalho, você desescolheu não estar nesse trabalho e tudo que poderia vir junto com isso. E como a dor da perda sempre pesa mais no nosso psicológico, parece que a conta não fecha. Parece que você ficar no lugar que você está e na situação que você está sempre vai ser melhor, porque afinal de contas perder aquilo teria um peso muito negativo para você. Então esse pânico, esse nervosismo, essa ausência de ação que nós temos quando a gente quer mudar alguma coisa, é basicamente um congelamento que o nosso cérebro faz para evitar que a gente tenha algum tipo de sofrimento. Isso é basicamente um mecanismo de defesa. Não é síndrome do impostor, não é autossabotagem, é só o teu cérebro tentando te proteger do sofrimento. Para evitar essa dor duplicada, evitar esse sofrimento excessivo, nosso cérebro simplesmente decide que ele não quer fazer aquilo que ele sabe que precisa ser feito. Ele simplesmente vai ignorar essa decisão para tomar ela no futuro, caso seja necessário, porque afinal de contas ele quer te proteger do sofrimento. Então a gente tem uma preferência, como se fosse uma tendência inconsciente de querer manter as coisas do jeito que elas são, porque a princípio você já está acostumado com aquele sofrimento que você tem no teu cotidiano. Porém, teu cérebro quer evitar que você tenha mais sofrimento em outro contexto. É como se o teu cérebro preferisse trabalhar com uma coisa ruim que ele já conhece do que ter que enfrentar uma coisa que talvez seja pior. É meio que, eu já tô aqui, eu já sei qual é a minha situação, já sei quais são os problemas que eu enfrento, por que eu vou mudar se eu vou ter que aprender a lidar com problemas novos? Então ele vai evitar tomar essas decisões. Só que a gente tem que lembrar que não tomar uma decisão também é uma decisão. Então, por mais que a gente não perceba, mas a gente olhe para a situação atual como se ela não tivesse um custo, ela tem um custo, ela custa o teu futuro. Então você troca uma dor momentânea, uma dor que seria um incômodo, mas seria um incômodo naquele momento de mudança, por uma dor pequenininha e crônica que vai te acompanhar enquanto você estiver em um lugar que não serve mais para você. E tudo isso acontece porque o teu cérebro acha que a dor de você se arrepender por não fazer alguma coisa vai ser menor do que a dor que você vai ter que viver para mudar ela. É como
como se toda decisão que você toma fosse baseada na pergunta, tá, e se eu mudar e der errado, o que acontece? E sendo bem realista, enquanto a gente não entender que a dor da mudança no curto prazo, apesar de ser maior, ela vai ser menor no longo prazo, a gente não vai conseguir fazer as coisas, nós não vamos conseguir tomar as decisões que precisam ser tomadas. E essa pergunta é a origem do que faz você ficar paralisado. Porque a pergunta que você deveria fazer é: e se eu não fizer isso? E se eu evitar tomar essa decisão? Onde que eu vou estar no futuro? Se eu não fizer o que eu quero fazer agora, se eu não começar a mudar daqui a 5 anos, onde eu vou estar? Quem vai ser eu se eu me mantiver no lugar que eu estou agora? A pessoa que eu quero ser no futuro é essa que eu sou hoje? Porque se eu quiser ser outra pessoa, eu preciso fazer outra coisa. O lugar em que eu quero estar no futuro é o lugar em que eu estou hoje? Porque se eu não me mexer, se eu não fizer nada, a realidade não vai mudar sozinha. Isso é o que a gente chama de custo de oportunidade. Quanto que você vai ter que pagar para conseguir construir o que você quer construir? Quanto que você vai ter que se esforçar para que você esteja na situação em que você quer estar? E entenda que tudo vai ter um custo. Tudo vai ter uma dor, tudo vai exigir esforço, não tem como você fugir disso. A questão é que você pode sofrer um pouco todo dia para continuar na mesma situação que você está, ou você pode sofrer muito pontualmente para você conseguir evoluir e mudar a tua realidade. Então o que você precisa entender é que a derrota já é garantida. Se você ficar onde você está, você já perdeu. Se você não conseguir evoluir, você não vai ter nada de melhor. Se você não conseguir tomar essas decisões, você não vai conseguir construir nada. E isso você já tem. Você já tem o nada. A questão é, ao invés dele, você quer alguma coisa? Porque se você quiser, daí você vai ter que fazer, né? E vai ter que dar um jeito de desenrolar. E aqui acho que vale a pena a gente lembrar mais uma vez, porque né, eu falo isso com uma frequência assustadora, mas saiba que você vai errar. Pode parecer doloroso, pode ser desconfortável, mas entenda e aceite o erro, porque você não vai conseguir fugir dele. Na prática, ele faz parte da nossa vida, é assim que a gente aprende. A questão é que você pode errar de dois jeitos. Você pode errar fazendo alguma coisa e com isso calibrar as suas decisões e aprender a ser alguém melhor, ou você pode errar não fazendo nada, daí você também não aprende e vai continuar sendo pro resto da vida a mesma coisa. E a pergunta que fica é: qual dos dois você prefere? Você prefere errar por inação ou prefere errar fazendo alguma coisa e tentando construir algo melhor para você? Mas e aí? Qual decisão importante você está adiando porque você está inseguro demais com o resultado e está evitando esse sofrimento? Deixe nos comentários que eu quero te conhecer um pouquinho melhor. E também, nomear os problemas é a primeira etapa que você precisa passar para conseguir resolver eles. Então, obrigado por me acompanhar até aqui. Se inscreve no canal para continuar vendo os nossos conteúdos e nos vemos no próximo vídeo.